Bem, bem-vindos ao canal Paulo André Barbosa. Vim mostrar uns 36 livros de história da igreja, de teologia, de um determinado período da história da igreja, livros de determinadas linhas. Então, são livros procurando abranger história e um pouco de teologia. E eu vou ir pausando, que é muita coisa, e por partes. Primeiro, livros que buscam resumir a história da igreja, mas então, primeira parte livros que contam, resumem a história da igreja, depois períodos da igreja, localidades, período da reforma, livros da igreja batista, sobre os batistas, e livros sobre o pentecostalismo e sobre alguns aspectos da teologia pentecostal, que eu definiria como cristão como carismático, apostólico, reformado. Então tudo eu tenho que ver na apostolicidade e do que é ser reformado, que era inicialmente é a mesma coisa que evangélico na época do período da reforma. Depois foi um movimento que hoje a gente chama de calvinista. Então vamos começar. Só na verdade 37, porque eu esqueci um lá atrás. O primeiro é a História do Cristianismo de Percy Shelley. Introdução para um leigo. Não usar ele só ele para dar aula de história da igreja, mas ele, cristianismo através do século se História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. Esses são os livros que falam de história da igreja e vamos para 3 livros que eu não soube muito bem onde encaixar. Patrística de Keeley é um livro sobre a patrística, tem que estudar, né? A patrística ocidental. Também de Justo Gonzalez, Cristianismo na América Latina, uma história. Livro aqui. Igreja e Estado no Brasil holandês, tem a ver com a Reforma Protestante. E agora vamos dividir em 2 aqui. Quando fez 500 anos da Reforma Protestante, a Thomas Nelson lançou essa coleção de livros, Teologia da Reforma, História da Reforma, e mais a primeira dama da Reforma, que eu não comprei e não tenho interesse de ler. Temos também, que eu poderia te mostrar antes, História da Teologia Cristã,
George Orwell, que eu não mostrei antes, estava aqui mostrando. Ele, desde a reforma de J. D. Sinclair, com também essa teologia histórica, Aldeir de Souza de Matos, da Mundo Cristão. Então, Aldeir de Souza de Matos, historiador da Igreja Presbiteriana. Ainda não li. Temos Paixão pela Verdade, Coerência Intelectual do Evangelicalismo, de Alistair McGrath, que ainda não li. Tem muitos livros aqui que eu não li. Então, é um resumo sobre o que é ser evangélico, né? Teologia dos Reformadores, primeira edição. A segunda traz uma personagem a mais que esse livro. Traz sobre Lutero, sobre Zwinglio, sobre Calvino, sobre Menos Simons. E a segunda edição traz mais alguém que agora não lembro. Um artigo, são artigos que a Mundo Cristão lançou na época da 500 anos da Reforma. A nova Reforma são artigos de várias pessoas sobre a Reforma Protestante de um tema. Tem Aldeir de Souza de Matos, como eu tinha falado antes, de um livro aqui. Luiz Saião, Ednei Kivides, Paulo Aires Matos, um pastor metodista. Um texto de Russell Chat, Luiz Saião. Tem também Luiz Felipe Ponte, que é ateu, mas um ótimo filósofo. Tá, falando de reforma, também devemos falar sobre um grande... Quem começou a reforma protestante? Se eu posso dizer que sou evangélico, é graças a Lutero. Eu tenho 5 livros. São 4 biografias, uma biografia em 2 volumes, que eu já descobri que não tem coisa errada sobre Lutero, que é a biografia de Lutero, de Ricardo Garcia Filhoslada, jesuíta. Então, preciso falar alguma coisa. Eu já descobri que tem coisa que não li ainda. Das 4 biografias, eu li 2, estou lendo uma e perdi até interesse dessa. É a primeira biografia que eu li de Lutero, Cativa a Palavra, de Roland Barton. Além das 95 desta fiel, a Cativa a Palavra Vida Nova. Além das 95 testes de Steve Nichols. E a mais recente que eu estou lendo aqui é de Martin Treher, um teólogo luterano da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, de Luther. Diferente dos outros livros, tem outras fontes, esses são de fontes diretos do alemão para o português. Então, as fontes estão aqui, não estão em outros livros em português. Então, se eu recomendaria essas 2 biografias de Lutero, recomendo, mas essa é uma base ótima de saber sobre Lutero. Agora, vou deixar, como eu estou na Igreja Batista hoje, vou deixar
sobre a Igreja Batista por último, porque tem muita coisa sobre o pentecostalismo aqui. Então, vamos olhar no aspecto histórico do pentecostalismo, depois livros de teologia sobre o pentecostal, que eu considero carismático. Apesar de estar na Batista, sou carismático, continuista. Então, se você é continuista ocidental, você é carismático. Cresce os carismáticos. Primeiro livro, curtinho, a história do movimento Azusa de Frank Peterman. Temos também o Pentecostalismo Brasileiro de Ezequias Soares. Eu li. É um livro. Todo pentecostal brasileiro tem que ler esse livro. Saber o básico da própria história. 2 livros, A Religião Mais Negra do Brasil, porque mais de 8 milhões de negros são pentecostais, e da Reforma Protestante, a pentecostalidade da Igreja, debate do pentecostalismo na América Latina. Então, até agora mostrei só 2 livros uma biografia em espanhol, o resto em português. Agora, El Pentecostalismo, de Walter Hollenberger, um teólogo, se não me engano, suíço, austríaco, fala sobre a história do pentecostalismo, tudo, traz informações importantíssimas. Arrisca ler espanhol, procura saber espanhol, pelo menos ler, para ter acesso a esse livro. Não tem, os próximos 3 livros, vou mostrar meio que fora de ordem. Seitas neopentecostais, aqui o autor encaixa a Igreja Quadrangular como neopentecostal, a Igreja Cristã, hoje a Igreja Cristã Nova Vida, o Brasil para Cristo, Deus é Amor, como neopentecostal. E a renovação carismática, e a ceifa nem existe mais, se eu não me engano. Pentecostalismo entre os católicos, um livro que está em pedaços, mas é um livro também que o pentecostalismo trouxe uma comunicidade na igreja, uniu toda a igreja ocidental. Então você tem carismáticos pentecostais, católicos, batistas, anglicanos, reformados, presbiterianos, até unicistas. A voz da verdade está aí. É uma seita, de fato. Mas tem unicistas, pentecostais. E quase, quando eu li esse livro, quase me tornei pentecostal, porque me encaixa. Então, a igreja batista, as igrejas pentecostais reformadas, dependendo da igreja anglicana, eu me encaixaria fácil. Mas hoje estou batista e pretendo ficar na batista por muito tempo, que é o pentecostal reformado de Walter McAllister. A Igreja Cristã Nova Vida surgiu as principais seitas neopentecostais, seitas pseudo-pentecostais. Então, aqui, agora, sobre teologia, Pentecostes, dom de línguas, a doutrina da predestinação e o livre-arbítrio, a teologia do Espírito Santo, de um autor, acho que reformado, mas inclui aqui. Tem outro livro que se encaixaria, que é o livro do Caio Fábio sobre o Espírito Santo. Eu recomendo, um adendo, recomendo essa Bíblia por conta esse livro, por conta é uma posição via média da interpretação reformada e da interpretação carismática pentecostal. E 2 volumes, Fundamentos da Teologia Pentecostal, de
Grotefeld e Nathaniel Van Cleef. 2 volumes. 15 minutos de vídeo. Vou mostrar um desses eu comecei a ler. Vou mostrar que eu comecei a ler por último. Os primeiros que eu vou mostrar é de um saudoso pastor Ebenezer Soares Ferreira, que pastoreou a igreja que estou hoje durante décadas. Comentários da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, organizada por pastor Ebenezer. Tem uma maior felicitação desses 2 livros. História dos Batistas Fluminenses. É um livro que está aqui para eu ler na fila. Perseguidos, mas não desamparados. Chegou atrasado para o Brasil. Vai até os registros da perseguição contra nós batistas até a ditadura militar. Desde a chegada dos batistas para o Brasil até a ditadura militar. Temos os batistas e a vocação para a intolerância, da organização de Jorge Pinheiro e Marcelo Santos. Eu li há um tempinho já. Então, é um livro que traz informações poucas sobre, mas importantíssimo, livro antigo que eu tive o privilégio de ganhar. A Breve História dos Batistas. Estou lendo, li o primeiro capítulo até agora, mas é um livro antigo, é um livro importante. Hoje eu estou na Batista e sou um batista carismático, sou um batista reformado, sou um batista reformado carismático. Se for possível existir um batista reformado, renovado, esse sou eu. Por isso que eu faço carismático apostólico reformado, porque os símbolos dos apóstolos tem que ser a raiz. E para isso, 20 minutos de vídeo quase, 36 livros, tentei ser breve, tentei. Então, quando chegar o período da Reforma Protestante, eu pretendo fazer alguns vídeos sobre a Reforma Protestante. Deus abençoe a todos e tchau.